Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor por mais esta riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos concedido de aprendermos mais um pouquinho da sua palavra. Louvamos a Deus pela vida do presbítero irmão Fábio, da irmã Taline, todo o pessoal que está à frente deste trabalho, dessa obra, que Deus continue abençoando a cada um deles e que tenho certeza, e cremos em Deus que não vai gerar, já está gerando fruto, esse trabalho para a glória do Senhor Jesus. Queridos, para gente ministrar o nosso tema, a nossa temática, se você tem a declaração de fé das Assembleias de Deus, o nosso tema está contido nas páginas 166 do livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, até a página 170, tá? Que é sobre o batismo no Espírito Santo, e nós cremos, tá? Nós cremos. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho de terem agradado a Deus. E o versículo 6 de Hebreus 11 ainda diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E nesta feita, a temática ou todo o bojo desses assuntos, desses temas que estarão sendo abordados aqui ou que estão sendo abordados aqui, alguns já foram ministrados, e está relacionado com a fé. E nesta feita a fé ou a crença das igrejas evangélicas ou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o ministério ao qual nós pertencemos. Tá? Se alguém aqui que não é desse ministério, mas que está participando, talvez eu não saiba, mas isso é a nossa fé, ou a razão da nossa fé. Tá? E nós vamos iniciar já com o primeiro slide aí, tá? Cremos na declaração de fé, e o nosso texto base, a síntese, de toda a nossa lição, tá? Isso aqui é uma aula, é um projeto de um seminário, de ministrações de aulas baseadas na nossa declaração de fé, e sintetizando a nossa matéria, diz assim, ou dizemos assim, que nós cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras Sagradas, ou conforme as Escrituras que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Tá? Então isso é extraído dos textos de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos dos Apóstolos 2:4, e todos foram cheios, e falavam em novas línguas. Atos 10, 44, 46, de quando a casa de Cornélio, e não só a casa de Cornélio no contexto familiar, mas todos aqueles que foram convidados por Cornélio para ouvir a palavra que o apóstolo Pedro tinha, o evangelho, a evangelização, foram cheios também do Espírito Santo. Atos 19, 1 ao 7, onde discípulos que estavam ali, que conheciam o batismo de João, que é o batismo em águas, mas que ainda não tinham o conhecimento do batismo no Espírito Santo, e Paulo chegando em Éfeso, nesta feita, ele ora, e é isso que nós vamos tratar mais à frente, mas eles conheceram o batismo no Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. O nosso terceiro slide, para nós abordarmos, diz assim: antes, santifiquem Cristo. Acredito que esse texto já foi abordado até na abertura
né, pelo nosso querido presbítero irmão Fábio, santifiquem a Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da vossa esperança, ou a razão da esperança que há em vocês. Então, tem sido abordado aqui, né, e nós, uma vez mais, repetimos, até porque o apóstolo Paulo sempre usava dessa linguagem: eu não me canso de vos repetir as mesmas coisas, visto que nós somos tendenciosos ao esquecimento. Tá? Então nós repetimos o versículo de 1 Pedro 3:15, que é o quê? O cristão preparado, ou crente preparado para responder a qualquer que perguntar a razão da sua fé. Tá? Então nesta feita, como estamos aprendendo sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós estaremos preparados para responder, ou pelo menos, né, devemos entender que precisamos estar, né, que nós estaremos preparados a responder a qualquer um que perguntar a razão da nossa fé. Eu me lembro que quando eu não era crente, né, deixe-me usar essa expressão, eu ouvia os vizinhos, eu trabalhava num supermercado, né, e o vizinho do supermercado era cristão, e o pessoal ia lá fazer aquela campanha de oração e começavam a falar em línguas, né, e para mim aquilo era uma loucura, não era crente, que doideira é essa, que loucura, né? Mas hoje nós sabemos e entendemos que isso de fato, né, é o agir do Espírito Santo, tá bom? Então, creio eu que se eu perguntasse para eles, quando eu me converti eles já não moravam mais lá, mas se eu perguntasse para eles o que era aquilo, certamente como bons cristãos, né, servos de Jesus e bons discípulos, eles iriam me responder: não, isso é o que foi profetizado e aquilo que o Senhor Jesus nos concede, que é o dom do batismo do Espírito Santo com a expressão de falar em línguas, tá? Então precisamos estar preparados. Então o intuito aqui da nossa aula é o quê? É que nós estejamos preparados para responder a qualquer um que perguntar, né, sobre o batismo do Espírito Santo e o falar em línguas, ou a evidência do falar em línguas estranhas. Tá bom, irmãos? Por quê? Porque certamente nós vamos nos deparar com essas questões, ou creio eu que o Senhor está levantando discipuladores aqui como superintendentes, né, e alunos de escola bíblica dominical também, que serão futuros mestres, né, e você vai estar se capacitando, se munindo de conhecimento para estar aí ensinando e passando à frente o conhecimento acerca do batismo no Espírito Santo. Próximo slide. Entendendo o assunto com base no Antigo e no Novo Testamento. Tá? Para começarmos nesta introdução, eu gostaria de enfatizar sobre a importância de compreendermos que o batismo com o Espírito Santo não é algo projetado já no Novo Testamento, mas que no Antigo Testamento já havia uma prenúncia de que homens e mulheres de Deus seriam capacitados por Ele por meio de sua inteira atuação. Tá? Então, primariamente, nós precisamos entender isso, né, para entender o assunto. Por quê? Porque eu entendo que esse seminário aqui, esta noite, para mim, transmitindo para vocês o conhecimento que eu tenho sobre o assunto, será algo didático. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo é uma experiência individual de cada um, né? Então, a prática será, né, no finalzinho nós vamos falar sobre isso, a busca daqueles que não são batizados com o Espírito Santo, né, para aqueles que não são e desejam o batismo, tá? Aí você vai viver a sua experiência no batismo com o Espírito Santo, você e Deus. Mas o que nós vamos tentar alcançar aqui, tá, é o ensino didático, para que assim vocês entendam um assunto e através da oração e busca incessante pelo batismo do Espírito Santo, assim vocês venham gozar da prática, né, ou do viver, ou de experimentar esse dom, né, do Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo. Tá? Então, para iniciar, eu gostaria de falar sobre tipos e figuras da Bíblia, levando em consideração que vamos focar no que tange
ao Espírito Santo a sua atuação no Antigo e Novo Testamento, tá? Então, o que acontece? Primariamente, nós precisamos entender que o batismo no Espírito Santo, né, que é manifestado no Novo Testamento, já havia uma prenúncia no Antigo Testamento, né, que ele passou a ser vivido no Novo Testamento após a ascensão de Cristo, mas que já havia a prenúncia sobre o envolvimento de Deus, ou o agir de Deus no meio do seu povo, para com os seus escolhidos, né? E esse viver espiritual, esse relacionamento com Deus, né, levando o indivíduo a ter uma vida com o Espírito Santo de Deus, ou no Novo Testamento, ou no período que nós vivemos, né, vivendo o batismo como Espírito Santo. Tá? No próximo slide, como nós falamos sobre tipos e figuras, né, que está relacionado no Antigo Testamento, que faz alusão, ou exemplifica, ou aponta para eventos futuros não estagnados, tá? Mas as figuras do Antigo Testamento são denominadas de tipos e têm o propósito especial de nos ensinar certas lições. Olha lá, 1 Coríntios 10, 6, tá? Se você quiser ler na sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 6, nós vamos usar muito a Bíblia, tá, irmãos? Nós vamos usar muito a Bíblia, tá? 1 Coríntios 10 e 6, não sei se o Paulinho vai conseguir projetar ali, mas 1 Coríntios 10 e 6 e Hebreus 10 e 1, posteriormente, falando sobre tipos e figuras, tá? Mas 1 Coríntios 10 e 6 diz assim: e essas coisas foram-nos feitas em figuras, tá? E é Paulo falando sobre a tentação, né, dos israelitas e o fracasso deles no deserto, mas o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele está ratificando: olha, isso que aconteceu com eles, ou aquilo que eles fizeram, serve-nos de figura, e aquilo que eles viveram com Deus, né, servem de uma figura que aponta para eventos futuros, ou seja, nós estamos vivendo hoje. Se não, vejamos Hebreus 10 e 1. Hebreus 10 e 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se achegam. O escritor aos Hebreus, falando sobre o sacrifício de Cristo, que foi único, né? E não há necessidade de fazermos mais sacrifícios de animais, porque Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi oferecido em sacrifício por nós. Então, o escritor aos Hebreus está também falando: olha, aquilo foi uma figura, né, para os eventos futuros. E vocês podem observar aí, ó, os tipos, né, porque tendo a lei sombra dos bens futuros, Hebreus 10 e 1, os tipos, o slide, os tipos não são apenas figuras de longos eventos estagnados, ou seja, não é nada que ficou parado ali, estagnado, não, no passado, para compararmos com acontecimentos posteriores, mas foram verdadeiros planos estabelecidos por Deus, com os quais os eventos posteriores teriam que corresponder, tá? Ou seja, então esses símbolos, ou esses tipos e figuras do Antigo Testamento, não foram eventos estagnados ou algo sem sentido, aconteceu, né, mas não traz nenhuma lição. Não é isso. Mas tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, e nesta noite estamos aprendendo sobre o batismo do Espírito Santo, tá? Nós estamos fazendo aqui uma introdução para melhor compreendermos, mas os acontecimentos do Antigo Testamento são sombras, ou era uma sombra de eventos futuros, ou apontavam para eventos futuros. Se você olhar no slide aí, um exemplo, para a gente entender melhor. Você vê no slide a imagem de Abraão oferecendo a Isaac, e você vê Jesus na cruz do Calvário, uma imagem,
né, simbólica de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, mostrando que assim como Isaac, como Abraão ofereceu Isaac, iria oferecer Isaac em sacrifício, foi interrompido pela voz de Deus, pelo anjo do Senhor, assim também isso prefigurava no futuro que o próprio Senhor, né, ofereceria o seu filho em sacrifício pela humanidade. Abraão e Isaac é o tipo e a figura, e o oferecimento ao Jesus na cruz do Calvário é a confirmação desse tipo e figura do Antigo Testamento. Nós vemos José do Egito, na imagem mais abaixo, né, sendo vendido como escravo pelos seus irmãos. E a ideia é que, a princípio, eles queriam matar o seu irmão, né? E no futuro você vê, né, ou na próxima imagem, você vê que José, ele foi abençoado por Deus, cresceu e se tornou governador do Egito para salvar os seus irmãos. Foi por um propósito de Deus, ou seja, um tipo e uma figura, né, mostrando para nós hoje que, assim como José foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, né, assim também Jesus foi morto, né, para perdoar os pecados do mundo, ou seja, aquele que cuida de nós, porque a Bíblia diz que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, né, assim como os irmãos de José não eram do Egito, mas estavam no Egito, e quem cuidava deles no Egito, ou da família, né, de Jacó e os seus irmãos, era o próprio José. Aí nós temos, né, no próximo slide, a arca, né, de Noé, uma figura, né, apontando para a igreja, aonde nós entendemos que a igreja, e eu quando falo a igreja, eu coloquei a imagem da Assembleia de Deus, mas uma imagem meramente ilustrativa, mas a igreja no contexto universal, a igreja de Jesus, ou o povo, ou a aglomeração, né, de um povo, tá? Mas que a arca, né, recebendo ali aquelas variedades e tipos de animais em pares, né, apontando, uma figura apontando também para a igreja, que somos nós hoje, várias pessoas com várias ideias, com vários pensamentos, mas o propósito desta arca, ou desse povo, ou desse ajuntamento de pessoas, é um só: salvar da destruição do mundo, tá? Aí nós vemos a arca da aliança, né, que foi construída para carregar a presença de Deus como símbolo da presença. Dentro dela, e dentro dessa arca estava a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e o pote contendo o maná do Senhor. E na imagem à frente eu coloquei Simão Pedro e João, é um filme, né? Claro, é uma imagem que está Simão Pedro e João tratando com os sacerdotes, aonde ali eles estão sendo julgados. Por quê? Porque eles estão carregando a presença de Jesus, assim como nós, né? Um símbolo da arca da aliança, apontando como figura, né, para nós hoje, que hoje nós somos essa arca de madeira de acácia, betumada com ouro, que é o símbolo do Espírito Santo, trabalhado, uma madeira dura, rústica, né, difícil de trabalhar, que só o Espírito Santo, né, tem condições, assim como Bezalel, vamos falar sobre Bezalel mais à frente, né, teve condições, foi preparado por Deus para trabalhar com essa madeira, para produzir a arca, para carregar a presença de Deus, tá bom? E assim somos nós. E uma figura que o próprio Jesus faz menção dela, que é a serpente de bronze, em João capítulo 3, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa também que o Filho do Homem também seja levantado. Um tipo, uma figura, de quem fosse mordido pelas víboras no deserto e olhasse para a serpente com fé, não morreria, né? Ou a mordida da serpente não faria nenhum efeito, apontando para a cruz de Cristo, ou Jesus na cruz, como figura, né, como essa serpente como figura de Jesus na cruz, morrendo por nós, e todos aqueles que olham com fé para Jesus na cruz, perdoado e não sofre o dano do veneno do pecado, tá bom? Então, tendo visto isso, ou entendendo esses tipos e figuras da Bíblia, do Antigo, nós vamos observar que, o próximo slide, pode pular, filho.
vemos no Antigo Testamento que Deus se manifestou a homens e mulheres, principalmente quando da formação de Israel. E uma de suas características, quando queria capacitar alguém para uma obra específica, era através do seu espírito. Nesse contexto do Antigo Testamento, vemos que a atuação do Espírito estava relacionada à transformação e capacitação, sempre prevalecendo o termo veio o Espírito sobre, mas nunca permanente. Gênesis 41 e 38. Nós vemos que em Atos dos Apóstolos 7 e 9, Faraó reconhece que há uma atuação do Espírito do Senhor pelo fato de, nós estamos falando de José no Egito, dele ter interpretado seus sonhos, pelo que também foi capacitado a administrar a economia do Egito. Tá? Então, como nós entendemos acerca de tipos e figuras, da Bíblia, e fazendo menção do Espírito Santo, ou aquilo que tange o assunto que nós vamos tratar, que é o batismo do Espírito Santo, no Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento, que o projeto do agir do Espírito Santo na vida do homem e da mulher, usando como um instrumento, capacitando para uma obra específica, não é algo projetado já no Novo Testamento, mas sim no Antigo Testamento já havia tipos e figuras que apontavam para isso. E um exemplo claro disso é José no Egito. Quando José, em Gênesis 41, 38, e o próprio Estevão, quando do seu apedrejamento, e da sua defesa perante o Sinédrio, ou os principais dos judeus, em Atos 7, 9 e 10, ratifica isso, ou a Bíblia fala sobre José do Egito, ou José no Egito, sobre a interpretação dos sonhos de Faraó. Os irmãos conhecem bem, sobre o sonho de Faraó, as vacas magras, engolindo as vacas gordas, as espigas magras, devorando as espigas boas, as espigas ruins, acabando com as espigas boas. E Faraó, ele queria que os sábios, eles não só interpretassem o sonho, mas que eles falassem diante de Faraó e todos que ali estavam, qual foi o sonho de Faraó. Ele não contou para ninguém. E José orou, pediu a Deus sabedoria e revelação, e a ele foi revelado esse mistério. Ele contou o sonho de Faraó, e ele revelou o sonho de Faraó, ou ele interpretou esse sonho. E quando o Faraó vai escolher alguém para que o Egito não sofresse o dano dessas pragas, quando da fartura ou do tempo de fartura, das vacas gordas e das espigas boas, ele diz: há alguém aqui em que há o Espírito do Senhor que não esse moço? Ou seja, não há ninguém aqui que possua o Espírito de sabedoria como esse moço, o Espírito de Deus, ou o Espírito dos deuses, não é para ele, mas o Espírito do Senhor. Então, José foi capacitado pelo Espírito para uma obra específica em um tempo de crise, já figurando aquilo que eu e você podemos viver, já no tempo da graça, tempo de crise, tempo de sofrimento, tempo de perseguição, mas nós podemos gozar do batismo no Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo para conseguirmos passar por cima ou vencer estas lutas e estas batalhas. Vamos lá. Próximo slide. Bezalel e Aholiabe. Êxodo 35, versículos 30 ao versículo 35. Tá? Nós estamos aprendendo sobre tipos e figuras e a atuação do Espírito no Antigo Testamento. Vamos lá. Êxodo 35, 30 ao 35. Esses dois foram capacitados pelo Espírito do Senhor, cheios de sabedoria para inventar invenções. Ou seja, Deus havia dado a orientação a Moisés que haveria uma arca, a arca da aliança, e ela seria feita de tal forma, mas que para
construir ou fazer essa arca, precisava de alguém capacitado, especializado no assunto. Porém, na terra não havia ninguém preparado para isso. Somente um homem cheio do Espírito de Deus, capacitado pelo Espírito de Deus, teria condições de tocar à frente e executar esse lindo e grandioso projeto. Tá? E eu destaco aqui o versículo 34, né, que diz que, se o irmão puder projetar, versículo 34, de Êxodo 35. Êxodo 35, versículo 34. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Ou seja, eu destaco aqui esse versículo 34, por quê? Porque ele corresponde com aquilo que Jesus disse aos discípulos, quando da sua ascensão: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tá? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E tudo isso que eu vos tenho falado, vocês irão ensinar os próximos discípulos, né? Ou seja, vocês vão ensiná-los, ou ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu já vos tenho ensinado. É a mesma expressão do versículo 34 de Êxodo 35. Também, versículo 34. Também lhe tenho disposto o coração para ensinar a outros. Ou seja, Bezalel e Aholiabe, eles não estão preparados só para construir essa arca, que vai carregar a minha presença, ou vai simbolizar a minha presença, mas eles vão ser munidos de conhecimento e capacitados, e terão o coração disposto a ensinar a outros também. Ou seja, tudo aquilo que eles receberem de orientação pelo Espírito do Senhor, eles passarão à frente. Não é um conhecimento que eles vão reter para si. E é isso que nós estamos aprendendo na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, preparados para responder a cada um que perguntar a razão da nossa fé. Transmitir ou passar para frente o conhecimento que nós estamos adquirindo. Pois bem, o próximo slide. Moisés e os anciões, que é um texto, bem conhecido dos irmãos, que está em Números 11, 16 e 17. Deus tem capacitado Moisés para julgar o povo, e o Senhor também põe sobre os anciões do seu espírito para ajudar a Moisés. Ao receberem o espírito, eles passam a profetizar, mas depois nunca mais. Tá? Se você ler aí em Números 11, 16 e 17, tá? Você vai observar que é isso que acontece. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do teu espírito, ou do espírito, que está sobre ti, tá? Que está sobre ti, e os porei sobre eles, e contigo levarão as cargas do povo, para que tu sozinho não as leves. Não a leves. Ou seja, aqui já figurava a atuação do Espírito Santo. Nós vemos aqui que a palavra sobre, é usada, a expressão sobre é usada, que o Espírito estava sobre, tá? Guarde bem isso. E quando nós lemos todo o texto, tá? Quando Deus desce na nuvem, a tenda da congregação, nós vemos que eles vão receber desse Espírito do Senhor. Só que eles começam a profetizar e a Bíblia destaca, e nunca mais, mas depois nunca mais. Só que nós vamos ver que o servo de Moisés, e aqui entendemos que é Josué, ele está lá no arraial,
Lembrando que aqueles que foram convidados foram 70, dos principais que ali estavam. Só que no arraial ficou 2, que não foi convocado como os 70, mas eles estavam circunscritos, ou seja, eles faziam parte, né, dos principais ali, das tribos. Só que eles ficaram no arraial. Eles não foram com 70 à frente à tenda, onde o Senhor desceu. E no arraial onde eles estavam, eles também receberam, né, a descarga da presença ou do poder do Espírito Santo. E lá eles começaram a profetizar. E eu já destaco aqui que quando Jesus enviou os discípulos a pregar o Evangelho, foram quantos? 72. E enviou 72 discípulos em pares, né? E isso aqui já aponta para isso também, uma figura no Antigo Testamento apontando para um evento futuro. Por quê? Porque na frente à tenda, com Moisés foi 70, mas lá no arraial ficou 2 que estavam escritos ou eram principais, né, dos príncipes, e lá eles também foram cheios, apontando também para os 72 discípulos que Jesus enviou na grande comissão, tá? Naquela comissão que nós vemos ali no Novo Testamento, descrito pelos evangelistas, tá? Eldade e Medade, são o nome deles. Eles recebem do Espírito sobre eles e profetizam no arraial, tá? Vamos para o próximo slide. Temos Sansão, o nazireu de Deus, tá? Ressaltando aqui, irmãos, uma vez mais para aqueles que estão chegando, né, que nós estamos aqui entendendo que o Antigo Testamento ele possui figuras, né, ou tipos e figuras que apontam para eventos futuros, tá? Homens e mulheres, né, que foram cheios do Espírito Santo, tá bom? Já no Antigo Testamento, ou capacitados pelo Espírito Santo para uma obra específica, prefigurando o batismo no Espírito Santo após a ascensão de Jesus e através da sua intercessão, o envio e o batismo no Espírito Santo, tá? Espírito que capacitava, Sansão, nazireu de Deus. Espírito que o capacitava, Juízes 15, 14. Em Juízes 15, 14, nós vemos um episódio que é mencionado o Espírito do Senhor se apossando de Sansão, dele. E ele destruiu cordas extremamente fortes, como se fossem fios de linho fino, capacitado pelo Espírito, né, para o ministério e a função que ele tinha, para o qual ele foi levantado. Ele foi amarrado com cordas poderosas, conforme Juízes 15, tá? Juízes 15, e ali, 15, 14, e vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, ou seja, o Espírito do Senhor poderosamente tomou posse, ou envolveu ele, ou tomou posse dele, o tomou para si, tá? Tomando ele para si, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos, tá? Então o que acontece? Ele foi tomado pelo poder do Espírito, e ali aquelas cordas não conseguiram contê-lo, a força que ele possuía por capacitação divina, pelo poder do Espírito Santo. Tá? Em Juízes 16 e 20, de quando Dalila descobre o coração de Sansão, e este lhe revela o segredo de sua força. E assim feito, o Senhor se retira dele. Quando Dalila descobre o segredo dele, chama um auxiliar, quando ele está dormindo, né, entre as suas pernas, ele deitou sobre as pernas de Dalila e cochilou, dormiu, e Dalila chama um auxiliar, e cortando-lhe as tranças, né, a Bíblia diz que ela gritou, aí vem os filisteus, Sansão, e ele levantou e pensou, como das outras vezes, me levantarei e me livrarei dos filisteus. Mas aí a Bíblia ressalta, porém ele não sabia que já o Espírito do Senhor se havia retirado dele, ou que já o Senhor se havia retirado dele em outra versão. Ou seja, ele só era o que era porque ele era capacitado pelo Espírito Santo. Ele só conseguia vencer aquela missão específica
ou aquilo que ele foi chamado como Nazireu de Deus, preservando as tranças como símbolo de Nazireu, né? E aquilo apontava, né, para os dias de hoje, ou nós que somos consagrados ao Senhor, e podemos gozar do batismo no Espírito Santo, quando o buscamos, quando desejamos, o buscamos e o recebemos como uma capacitação para uma obra específica. É por isso que Paulo vai dizer, não extingais o Espírito Santo. Foi o que Sansão fez, né? Por que muitos que são batizados com o Espírito Santo hoje acabam esfriando? O que esfria o crente é o pecado, né? É aquela vontade de ficar em casa, gozar das coisas, né, que agrada a carne, e aí acaba extinguindo ou apagando o Espírito Santo, ou o fervor do Espírito Santo. Mas nós vamos aprender nessa noite, estamos aprendendo, né, que nós precisamos da capacitação desse Espírito, do batismo com o Espírito Santo, porque Deus tem uma obra específica na terra e nós somos capacitados por Ele e para recebermos o batismo com o Espírito Santo, aqueles que não têm recebido, para realizar a obra do Senhor. Próximo slide. O rei Saul. 1 Samuel 10, 5 e 6 e 9 e 10. Registra um momento quando Saul tem a sua vida totalmente transformada, após ser apoderado pelo Espírito do Senhor. Lembrando que Saul é uma figura de Paulo no Novo Testamento, pois Davi e Jesus foram perseguidos por um deles. Tá? E aqui eu destaco que, assim como Davi foi perseguido por Saul, assim também no Novo Testamento, né, Saulo, ou Shaul, né, do aramaico, do hebraico, apontando também para Saulo, o significado do nome de Paulo também, no seu original, perseguindo a Jesus, quando Jesus aparece para ele no caminho para Damasco. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra o aguilhão. Tá? Então, lembrando que Saul é uma figura de Paulo, já também no Novo Testamento. Pois assim como Saul perseguia a Davi, também Jesus foi perseguido pelo apóstolo Paulo. O cristianismo foi perseguido, a obra do Senhor Jesus. Tá? Então, o que acontece em 1 Samuel 10, 5, 6 e 9 e 10? Diz assim, que quando dá orientação de Samuel a Saul, para que ele seguisse o seu caminho, quando ele foi ungido a rei, nós vemos no versículo 3, e quando dali passares, versículo 5, né, então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios, e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor, versículo 6, se apoderará de ti, e profetizará com eles, e mudarás em outro homem, ou tu mudarás em outro homem. Então, Saul, aqui, é uma figura nossa também, porque outrora éramos perseguidores do Evangelho, éramos inimigos do Senhor, mas fomos transformados ao recebermos a presença desse Espírito, fomos transformados em uma nova vida, em uma nova pessoa, e hoje amamos o Senhor, amamos a presença de Deus. Então, nesse contexto aqui, Saul, ele foi apoderado pelo Espírito Santo. E eu destaco aqui, né, e tudo isso foi como confirmação do seu chamado, e eu destaco aqui o significado de apoderado, do dicionário. Substantivo masculino, cuja posse e domínio foram retomados, que foi colocado em poder de outra pessoa, que se conseguiu dominado, que recebeu poderes. Ou seja, quando Samuel fala para Saul, tu vai chegar a um rancho de profetas, ali você vai entrar no meio deles, eles estarão profetizando, o Espírito do Senhor se apoderará de ti
e tu se tornarás em outro homem. Ou seja, você vai mudar por completo. Você não vai mais ser a mesma pessoa. Você vai ser outra pessoa, tomado pelo Espírito do Senhor, e você vai profetizar. Tá? Então, isso também já apontando para nós hoje, tá? Que hoje somos, ou vivemos em novidade de vida, temos a presença do Espírito Santo, mas o Senhor também quer nos capacitar com o batismo no Espírito Santo para uma obra específica. E para concluir aqui essa atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vemos a profecia do profeta Joel, sua promessa para o futuro, que começa o cumprimento, mas não em plenitude, no Novo Testamento, Joel 2:28. E acontecerá depois desses dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, tá? E vossos filhos e vossas filhas, né, profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos, tá? Ou seja, capacitados pelo Espírito Santo. Só que nós precisamos entender que essa promessa do Espírito Santo, ou da efusão do Espírito Santo, ela já se cumpriu, mas não em plenitude. Nós cremos e entendemos que ela estará completa quando do advento da igreja no reinado milenial de Jesus, tá? Onde todos serão cheios ali, ou terão o gozo da presença do Espírito Santo. Tá bom? Então, nós já vamos para a atuação desse Espírito Santo no Novo Testamento, mas acredito que agora nós vamos dar um intervalo, né, irmão Fábio? Vamos dar um intervalo, tá, para os irmãos tomar uma água, e depois a gente já volta e já conclui aqui o nosso ensino sobre o Espírito Santo. Tá bom? Amém? Tá, então nós aprendemos sobre os tipos e figuras do Espírito Santo e a ação no Antigo Testamento, tá bom? Amém? Então vamos retomar o nosso raciocínio aqui, irmãos. Nós concluímos com o slide da profecia, o profeta Joel, né, a sua promessa para um futuro. Aí o slide de número 14. Isso. Uma vez mais reforçando que nós estamos aqui, e o nosso ensino será um pouco mais didático, né, como nós mencionamos, aqueles que chegaram posteriormente, visto que a experiência do batismo com o Espírito Santo, ela não é aprendida, ela é vivida, né? E precisamos conhecer, né, o Espírito Santo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós aprendemos que no Antigo Testamento Deus já trabalhava de uma forma específica com homens e mulheres escolhidos para um propósito, capacitados pelo Espírito, e de certa forma, como Saul foi apoderado, ou foi mudado em outro homem, ou foi transformado, né, recebendo ali o poder do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, e profetizou e foi capacitado por Deus. Assim como essas figuras do Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento, ao qual nós vamos adentrar no assunto que aquilo que prefigurou, né, no Antigo Testamento passou a ser vivido, né, no Novo Testamento. Mas que no Antigo Testamento o Espírito era sobre, ou ele vinha sobre, como nos 72 anciões, né, eles profetizaram e depois não profetizaram mais, né, era algo esporádico, vinha, acontecia uma vez e talvez não acontecia mais com alguns indivíduos, um exemplo são esses anciões. Já no Novo Testamento temos a contínua presença do Espírito Santo em nós, e o batismo no Espírito Santo nos capacitando. Tá? A pregação de João Batista em Mateus 3:11. João está testificando, ou ele está
prenunciando, né, que Jesus será quem batizará seus discípulos no Espírito Santo, ou todos aqueles que se tornarem discípulos de Jesus terão a oportunidade de serem batizados no Espírito Santo. E quem batizará é o próprio Senhor Jesus, como o João mesmo diz. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o agente batizador, na graça, ou nesse tempo que nós estamos vivendo, é o próprio Senhor Jesus, né, que envia o seu Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, através da sua intercessão, nos revestindo de poder. Tá? Então, João Batista já testificava nas suas pregações no deserto, em que ele batizava com água, mas após ele viria outro, que não só batizaria com água, mas batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Pois bem, próximo slide, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Jesus em seus sermões, tá? Nós aprendemos que no Antigo Testamento havia, né, o poder do Espírito Santo. Estamos aprendendo agora, nesse segundo ponto, nessa segunda parte, que a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, João Batista está testificando que Jesus vai batizar, e o próprio Senhor Jesus, nos seus sermões, ele vai ratificar que haverá sim um batismo no Espírito Santo. Tá? Ressalto aqui mais uma vez, a razão da nossa fé. Cremos no batismo com o Espírito Santo. É por isso que eu disse que essa aula será bem didática, ou seja, para aprendermos que de fato, assim como no Novo Testamento, Deus trabalhava com a operação do Espírito Santo em pessoas que se colocavam à sua disposição para uma obra específica, o qual era designada pelo próprio Senhor, assim também no tempo da graça no Novo Testamento, Jesus nos chamou como seus discípulos e temos a presença do Espírito Santo, mas Ele quer ainda nos capacitar e nos munir de poder e autoridade para essa obra do crescimento do reino de Deus. Tá bom? Então, Jesus em seus sermões, na parábola de Lucas 11, 5 ao 13, né, pois qual dentre vós, né, que tendo um filho, e ele lhe pedir um peixe, você vai dar uma pedra, ou lhe pedindo um pão, você vai lhe dar um escorpião e etc. Né? Vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, versículo 13, tá? De Lucas, capítulo 11, versículo 13. Quanto mais vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Se o irmão puder projetar ali. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqueles que lhe... Então, a minha aula é didática. Agora, receber o batismo com o Espírito Santo, aí é uma situação em que é você e Deus. Eu estou aqui para ensinar que nós cremos que o Espírito Santo é uma promessa do céu, uma promessa do alto. E você que não é batizado com o Espírito Santo, você que é batizado, está se munindo do conhecimento, né, para saber responder a qualquer que pedir ou perguntar a razão da vossa fé. E você que não é batizado, além de aprender, vai entender que é preciso buscar a presença do Espírito Santo. Tá bom? Então, aqueles que lhe o pedirem, o Pai não vai negar. Né? A ordem aos discípulos, Lucas 24 e 49. Reproduz aí, Paulinho. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu. Ficai, porém, na cidade de. Até que do alto sejais. Quem prometeu? O Pai. O Pai. O Pai, olha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu.
O Pai quer batizar vocês. O Pai quer batizar aqueles que não são batizados, né? Mas ou aqueles que não são batizados, têm que buscar o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque já é desejo do Pai batizar. E Jesus quer interceder por você. Mas é como ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, todo que busca, encontra. Então é necessário pedir, deve haver uma busca incessante àqueles que querem ser revestidos de poder do alto. Então é uma promessa do Pai, é uma promessa. E tomando por base o texto de Números, Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se... Então nós cremos, é fato, é verdade. O batismo no Espírito Santo já foi prenunciado já no Antigo Testamento, porque Jesus está ratificando. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu... Foi promessa do Pai. O Pai já havia prometido: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tá bom? Então essa é a ordem aos discípulos: ficarem em Jerusalém até serem cheios do poder por revestimento vindo do céu. Lembrando que em João 20, 22, Jesus assopra o Espírito sobre eles, mostrando que o revestimento é algo distinto. Então é isso que nós precisamos ter em mente, tá? Todos nós que aqui estamos, temos a presença do Espírito Santo, já da nossa conversão, quando aceitamos a Jesus, e até mesmo antes de nos converter, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, então nós cremos porque ouvimos, e ouvimos porque alguém pregou, e alguém pregou porque teve fé, né, de pregar a palavra do Senhor por ação do Espírito Santo, tá? Então nós já estávamos tendo um relacionamento com o Senhor, já estávamos ouvindo a voz do Espírito Santo, e quando da conversão, recebemos a presença dele em nossas vidas. Ele está em nós, conforme o próprio Jesus falou: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece, né, e não sabe, não pode ter nem conhecer. Vós, porém, o conheceis, porque ele habita convosco. Jesus falando dele, né, falando da triunidade, que ele é o Pai, Filho e Espírito, né, a trindade, mas porque ele habita convosco, Jesus falando, sou eu, e estará em vós. Ou seja, quando eu subir, eu vou voltar em forma do Espírito Santo e estarei em vocês, tá bom? Então, a presença do Espírito Santo é distinta do revestimento, que é o batismo no Espírito Santo, tá? O próximo slide. O batismo no Espírito, o início do cumprimento da promessa, como algo sobrenatural, está em Atos 2, 1 e 4. Olha lá. Atos 2, 1 e 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Ou seja, então aqui começa a promessa. E já ressaltando aqui, irmãos, que os irmãos viram que nós fizemos menção, que aquele que quer receber precisa buscar. E a gente sabe, né, que pelo contexto bíblico eram mais de 500 discípulos. E quantos estavam orando, buscando o batismo no Espírito Santo? 120. Eram mais de 500 discípulos. Mas quem estava buscando era só 120. Eram mais de 500 discípulos, mas quem estava buscando no cenáculo ali, naquele ambiente, eram apenas 120. Ou seja, os que creram e tiveram paciência e perseveraram na promessa. Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de
poder. Então, em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, começa, ou é o início do cumprimento da promessa como algo sobrenatural de Deus. Vemos aqui o início do cumprimento da promessa de Joel 2:28. Pedro testifica isso em Atos 2, 16 e 18. Olha lá. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, Jesus prometeu, o Pai prometeu, João Batista pregou, prenunciou. No Antigo Testamento já haviam figuras da atuação do Espírito Santo, ou homem como instrumento de Deus, sob a atuação do Espírito do Senhor. E já no Novo Testamento, João inicia o seu ministério profético, anunciando que após ele viria Jesus, ou o Cordeiro de Deus, o Senhor, que ele batizava com água, mas esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E vemos aqui em Atos dos Apóstolos, após a ascensão de Jesus, Pedro testificando que é o cumprimento da promessa de Joel. Ou seja, aquilo que Jesus fala em Lucas 24, que nós lemos, e recebereis a promessa e permanecer, pois, em Jerusalém, para receber o cumprimento da promessa do meu Pai, ou a promessa do meu Pai. Ou seja, então já havia uma prenúncia, uma promessa, uma profecia, uma promessa de Deus no Antigo Testamento. Então esse aqui é a ratificação do cumprimento dessa promessa, do batismo com o Espírito Santo. O próximo slide. O batismo de João e o batismo do Espírito em Atos 18. Deixa eu ver se está confirmando. Isso. O batismo de João e o batismo no Espírito do Espírito. Diferenças de batismo. Tá? Estamos aprendendo sobre a atuação do Espírito no Novo Testamento. Precisamos entender sobre a diferença desses batismos. Tá? Abra aí a sua Bíblia em Atos 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Versículo 24 ao 28. Diferença de batismos. Atos 18, versículo 24 ao 28. Diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando o ouviram Priscila e Áquila. O levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos aprendendo aqui. Por quê? Porque Apolo era varão eloquente, pregador do Evangelho. Ele pregava e as pessoas se convertiam mesmo. Só que ele não conhecia de todo o caminho. Ele não conhecia tudo aquilo que ele precisava conhecer. Ele só conhecia o batismo de João, que é o quê? É o batismo em águas. Ele precisava conhecer todo o caminho, ou tudo aquilo que era necessário ele saber. Então, vamos lá. Levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ou seja, ele foi discipulado. Olha para você ver. Ele já era pregador da palavra, mas ele precisava ser discipulado, pois haviam questões, haviam assuntos que ele ainda não conhecia, ele não entendia. Então Priscila e Áquila se encarregaram de anunciar a ele mais pontualmente. Então, querendo ele passar a Caia, o ensinaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ele só não era revestido de poder.
ele conseguia, né, ele era um excelente pregador, um exímio pregador, mas ele ainda não conhecia pontualmente os caminhos, ele só conhecia o batismo de João, tá? Mas olha lá no versículo 19, no capítulo 19, perdão. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, que é onde Apolo estava também. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que havia Espírito Santo. Ou seja, tem gente que tem a presença do Espírito, mas não conhece todo o caminho, né? Então é necessário ensinar. Então nessa noite, é por isso que eu disse, é um ensino didático. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos reproduzir aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Precisamos ser agentes, né, do Espírito Santo, discipuladores, como instrumentos do Senhor, tá? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Ou seja, Apolo só conhecia o batismo de João, e esses outros discípulos aqui também só conheciam o batismo de João, que era o batismo em águas. Então eles precisavam ser ensinados a respeito do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque é necessário conhecer que há o batismo com o Espírito Santo. Precisa-se entender que há o batismo com o Espírito Santo. E olha lá. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha lá. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Ou seja, nós vemos que há uma distinção: batismo em águas e batismo no Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, tá? Então aqui Apolo e mais outros discípulos atuavam na evangelização, porém só conhecendo o batismo de João, o batismo em águas. Então Paulo, vendo que eles eram homens aplicados, homens dedicados, estavam vivendo uma vida de oração, Paulo ora a Deus, impondo-lhes as mãos. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e profetizaram e falavam línguas e profetizavam. Precisa-se entender que um é o batismo de João, batismo em águas ou batismo em águas, né? E é preciso compreender que não é só o batismo em águas, mas sim também há o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder do alto. Vamos lá para o próximo slide. Acredito que nós já temos entendido aí que de fato há o batismo como Espírito Santo. Essa é a ideia da nossa aula, né, que já foi prefigurado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, João fala a respeito, Jesus testifica, é promessa do Pai, né? Em Atos dos Apóstolos, essa promessa se cumpre. Pedro faz menção de que o profeta Joel já havia profetizado sobre, e de fato há o batismo com o Espírito Santo. Só que a proposta da nossa aula, no início, quando nós sintetizamos tudo, é o quê? Cremos no batismo com o Espírito Santo, conforme vontade do Senhor Jesus, com a evidência do falar em línguas estranhas, tá? Então alguém diz por aí: mas esse negócio não existe, esse negócio não é de Deus. Mas aí a gente vai observar que essa ação do Espírito Santo, ela é real e verdadeira. Nós já aprendemos sim que de fato a Bíblia testifica, é cumprimento da promessa do Senhor. E a evidência é o falar em línguas estranhas, ou a ratificação da existência das línguas. Se não, vejamos, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. E alguém pode até pensar: mas não é a língua dos anjos? Sim, Paulo está dizendo que existe uma língua angelical. Então, de fato, existe uma língua celestial que é confirmada
em 1 Coríntios capítulo 14. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Aí a gente vê em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 39, tá? A testificação da palavra de Deus sobre o falar em línguas. Se não, vejamos aí, versículo de número 2, olha aí na sua Bíblia. Porque o que fala em língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala de mistérios. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está testificando, e está aqui nesse contexto dando uma orientação à igreja de Corinto, tá? Sobre a ordem no culto, o dom de profecia ser superior ao dom de línguas e a ordem no culto, tá? Nesse contexto do capítulo 14, só que pela escrita, pela inspiração, nós vemos que ele está testificando sim, que de fato, olha, porque o que fala língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, ou seja, o batismo no Espírito Santo é real, é distinto da presença do Espírito Santo, porque uma é a presença do Espírito Santo em nós, que é aquela presença que gera frutos do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, etc. Um é o dom do Espírito, que nós produzimos por termos a presença do Espírito Santo. Agora, outra coisa é a atuação, né, do revestimento de poder do Espírito Santo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Então, a evidência desse batismo é o falar em línguas estranhas, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. Versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizei. Ou seja, o apóstolo Paulo está deixando claro aqui, por inspiração divina, que é bom que todos sejam batizados com o Espírito Santo. É claro que com ordem, com decência, né, no horário do culto, ele vai falar sobre a organização, sobre as profecias, sobre o falar em língua, se tiver intérprete, para não haver para não prejudicar a ordem do culto, os visitantes que estão ali comparecendo, né, àquela reunião eclesiástica da mensagem, da pregação do evangelho, tá? Para não prejudicar o entendimento dessas pessoas indoutas, tá? Então, Paulo está falando no capítulo 14. Existe sim o batismo com o Espírito Santo, e a evidência dele é falar em línguas, e quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus em mistérios, tá? E o que fala em língua estranha, ele edifica-se a si mesmo. Versículo 6 do capítulo 14. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, ou seja, Paulo está falando, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo línguas estranhas. Então, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Claro que no contexto aqui ele está orientando a igreja, mas entendamos que na exegese do texto ele está deixando claro. O que eu faria se eu fosse ter com vocês falando em línguas estranhas? Ou seja, eu sou batizado com o Espírito Santo, e a evidência é falar em línguas estranhas, tá? Versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Olha, ele mais uma vez testificando que ele ora em língua estranha, né? Ele ora em língua estranha, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento e uma capacitação para exercer um cargo, né, recebido por Deus, ou aquilo que o Senhor tem para nós realizarmos. Ainda o versículo 19, né, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Entendamos o contexto, tá, irmãos?
Um contexto é a igreja de Corinto, outro contexto, né, são as igrejas pentecostais, etc. Mas entendamos que no contexto aqui que nós estamos aprendendo, é que de fato Paulo está deixando claro, existe o batismo com o Espírito Santo e a evidência é falar em línguas. Tá? Ainda o versículo 26 do capítulo 14, olha lá. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo. O que é o salmo? Louvores. Tem doutrina, ou seja, a pregação da palavra. Tem revelação. Se tem revelação é porque alguém falou em mistério, né, de língua estranha, alguém revelou, interpretou. E ele posteriormente diz, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é uma atuação do Espírito, um revestimento de poder para uma obra específica, aquilo que Deus tem para realizar através de nós, tá? E é para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. É por isso, irmãos, que eu quero até fazer a gente pensar um pouquinho, eu quero fazer você pensar, né? Você quer ser batizado, você que não é batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado, professor, mas aí eu quero te perguntar, por que é que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Por que é que você quer? Né? Eu quero ser batizado porque eu quero falar em línguas. O propósito do batismo com o Espírito Santo é a edificação do corpo de Cristo. É a edificação do corpo de Cristo. Então você tem que orar a Deus e falar, Senhor, eu quero fazer mais. É uma dica, tá? Não sei se eu posso fazer isso aqui, tá bom? São experiências, mas eu quando fui batizado com o Espírito Santo, perguntei a uma irmã que conhecia da palavra, falei, irmã, eu era novo convertido, eu já orei tanto para receber o batismo com o Espírito Santo, né? Já pedi a Deus, eu desejo receber o batismo com o Espírito Santo, e ela me disse, mas por que é que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Não é porque eu vejo os outros jovens falando língua estranha, eu quero falar também. Ela falou, não, meu filho, você está fazendo errado. A minha experiência, irmão, a minha experiência. Tá? A minha experiência. Falou, não, filho, você tem que orar e pedir o batismo com o Espírito Santo. Você quer ser um pregador da palavra? Falei, quero. Você quer fazer a obra? Falei, quero. Então peça a Deus, eu quero ser batizado, porque eu quero fazer algo a mais para o Senhor. Foi 1 mês orando nesse propósito, fui batizado com o Espírito Santo. Dá para dar um glória a Deus, irmão? Amém. Então, tenha um propósito, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Tá? A evidência é falar em línguas. Mas qual o teu propósito? Qual o teu propósito para receber o batismo com o Espírito Santo? Tá bom? Então vamos lá. Efésios 5,18. Efésios 5,18. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. Mais uma vez o apóstolo Paulo falando aos Efésios. Né? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É claro que isso é uma obra contínua, tá? Está falando aqui sobre o ser cheio do Espírito, tá? Ou da presença do Espírito. Falando entre vós, versículo 19, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, ou seja, cânticos espirituais. Eu fui estudar isso aqui no original, é porque eu contemplei muito isso lá em Chupinguaia, no Distrito Novo Plano. Uma irmã que quando ela ia cantar, ela cantava em línguas. Quem já viu isso? Levante a mão. Ela cantava em línguas. A gente sabia o hino que ela estava cantando, mas no seu verbalizar, não era a língua portuguesa, mas sim língua estranha. Ou ela cantava em mistérios com Deus. Tá? Ela cantava em mistério. E é isso que Paulo está falando aos Efésios aqui no versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Ou seja, vocês vão louvar, né, com salmos, com hinos e cânticos espirituais também. Ou seja, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Não se embriagar com vinho onde há dissolução, mas ser cheios do Espírito Santo. E aí vocês vão cantar salmos, né, cantar hinos, cantar louvores ou hinos espirituais. Ou seja, precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisa buscar esse enchimento espiritual. Vamos lá. A história da Assembleia de Deus. Aqui, né, nós culminamos
tá, já entendendo sobre o batismo no Espírito Santo prefigurado no Antigo Testamento, o cumprimento dessa promessa no Novo Testamento e um breve relato histórico das Assembleias de Deus, ao qual nós temos o nosso livro Cremos, tá, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Vamos lá. Tá, vamos lá. É só sintetizando aqui, irmãos, para os irmãos entenderem a nossa declaração de fé. Tá, como nós dissemos aqui, tá, é a nossa declaração de fé, para que nós estejamos preparados a responder a qualquer que perguntar a razão da nossa fé, ou seja, a fé assembleiana. Tá, nós somos assembleianos e é nisso que nós cremos. Por quê? Cremos por quê? Porque a Bíblia diz. E onde é que a Bíblia diz? Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vem dizendo que o homem tem a presença do Espírito Santo e pode ser cheio do Espírito Santo como forma de capacitação para uma obra específica. E a evidência no Novo Testamento é o falar em línguas. Mas vamos lá. Gunnar Wingren era um jovem pastor sueco. Tá? Foi para o avivamento em Chicago, nos Estados Unidos, onde ele foi cheio do Espírito Santo. Tá? E nisso aqui, irmão, já é o reflexo do avivamento. Tá, da Rua Azusa, Charles Frank Sparham, William Seymour, toda a história que nós já conhecemos para a gente ganhar tempo. Tá, e o reflexo da Rua Azusa, né, do avivamento da Rua Azusa e de todo aquele avivamento ali, tá, chegou a Chicago, onde Gunnar Wingren, que era um jovem pastor, né, da Igreja Batista Sueca, ele foi para esse avivamento, né, para uma reunião, onde estava ali acontecendo um avivamento, e lá ele foi cheio do Espírito Santo. Lá ele foi cheio do Espírito Santo, foi batizado. Aí, algum tempo depois, ele retornou para lá, né, e conheceu Daniel Berg, que também foi batizado em uma reunião, tá, em uma convenção batista, no mesmo local, em uma reunião de oração. E por profecia, Daniel Berg, né, Gunnar Wingren e Daniel Berg foram chamados para vir para o estado do Pará a fazer missão, ou para uma obra missionária. Eu até coloquei lá, destaco aqui as esposas. Quem sabia o nome da esposa de Daniel Berg? A gente só lembra mais da Frida Wingren, né? Mas a história da Assembleia de Deus está relacionada à nossa declaração de fé com o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque se nós estamos aqui, é resultado, né, da comunhão espiritual que esses homens tinham com Deus, e não só eles, mas as esposas também. Que a gente costuma mais falar de quem? Daniel Berg e Gunnar Wingren, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Mas a gente, às vezes, até menciona Frida Wingren, mas quem sabe o nome da esposa de Daniel Berg? Né? Que é a irmã Sara Sofia Berg. A gente quase não fala, ou cita o nome dela, tá bom? Então essas foram as esposas, né, que com muita dedicação acompanharam os esposos. Inclusive, existem até inários da nossa harpa, né, hinos da nossa harpa, né, o hinos no nosso inário que foram feitos, né, por essas irmãs, em momento de tristeza, de aflição, aquela vontade de voltar para trás, de abandonar, né, feridos, doentes, né, por malária, etc. E aí Deus dava a elas, né, inspiração, e elas compunham hinos da harpa. Tá? Se eu não me engano, onde guiar-me, né, meu Senhor, eu seguirei por teu amor, eu acho que é da Frida Wingren. Eu não lembro, irmãos, me perdoe. Mas alguns hinos nessa vertente, né, que eles queriam desistir. Ela foi inspirada em um tempo em que eles queriam desistir desse chamado missionário. Mas eles eram cheios do Espírito Santo. E em 5 de novembro de 1910, eles foram de Nova York ao estado do Pará. Vieram para o Brasil, chegando no dia 19 do mesmo mês. Tá? 19 de novembro, tá bom? E eles pregavam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles receberam o batismo no Espírito Santo, lá em Chicago, né, em uma igreja batista, onde lá eles receberam uma profecia, tá, para serem enviados como missionários para o Brasil, especificamente no estado do Pará. E chegando no Pará, né, eles procuraram uma igreja batista, e lá eles, né, passaram a congregar lá, trabalhando, né, enquanto um trabalhava, o outro estudava a língua portuguesa para poder conversar melhor e atuar melhor na evangelização.
né, para o bem deles também, tá bom? E até que o que aconteceu? Eles começaram a pregar a doutrina do Espírito Santo, do batismo, nessa igreja batista lá. Eles começaram a pregar o batismo do Espírito Santo, até que no dia 2 de junho de 1911, a primeira irmã, a irmã Celina de Albuquerque, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo, foi batizada no dia 2 de junho de 1911. E isso causou uma revolta nos irmãos da igreja batista. Eles começaram a não aceitar. Fizeram um concílio, conversaram, se reuniram e acabaram expulsando Daniel Berg e Gunnar Wingren, né, do Ministério Batista. Por quê? Porque eles não acreditavam, eles não criam nessa doutrina do batismo com o Espírito Santo, o qual foi evidenciada pelo falar em línguas, ao qual, né, a irmã Celina de Albuquerque, até mesmo Daniel Berg e Gunnar Wingren, né, despertando a curiosidade, né, mas após ela ser batizada, gerou um desconforto dos irmãos batistas, que os expulsaram do seu meio. E então começaram a cultuar a Deus. Olha, Daniel Berg e Gunnar Wingren, a sua família, né, e aqueles que se converteram, tá, aceitaram a doutrina do batismo com o Espírito Santo, está na casa da irmã Celina, em 13 de junho de 1911. Foi quando, em 18 de junho de 1911, foi fundada em Belém do Pará a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tá? Então nós vemos aí que a nossa declaração de fé, né, tem por base também a doutrina do batismo com o Espírito Santo, com evidência no falar em línguas estranhas. Tá bom? Então a evidência é o falar em línguas estranhas. E nós devemos ter por base, tá, a nossa fé, crendo no batismo com o Espírito Santo. Candidatos ao batismo, atuação do Espírito Santo nos dias de hoje. Quem é candidato ao batismo no Espírito Santo? Vamos lá. Para quem é o batismo no Espírito Santo? Conforme o pastor Antônio Gilberto, eu extraí do livro do pastor Antônio Gilberto, Fundamentos da Vida Cristã, página 31 a 33, publicado pela CPAD. Para quem é o batismo no Espírito Santo? Quem é candidato? Todo aquele que é salvo. Olha lá, João 14, 17. O mundo não pode receber, porque jaz no maligno, mas todo aquele que se converte a Cristo é candidato a receber o batismo com o Espírito Santo. Então não pense você, o Senhor não quer me batizar, eu não sou batizado até hoje, e etc, etc. Não, você é candidato ao batismo com o Espírito Santo, sim. É promessa de Deus a todos quanto quiserem receber, tá bom? Para os que creem, Gálatas 3,14, pela fé em Cristo, assim como Abraão creu, nós também recebemos por meio do Senhor a promessa do Espírito Santo. Para os que obedecem, Atos 5,32, muitos não obedecem porque são obstinados, têm o coração endurecido, incorrigíveis e habitualmente desobedientes a Deus. Aquela pessoa, né, que desobedece a Deus constantemente, né, uma hora está na presença de Deus, outra hora não está mais, e etc. E sonha com o batismo do Espírito Santo. Você precisa rever os seus conceitos. Quer ser batizado? Esteja na presença de Deus. Tá? Para os que querem, Atos 1, 4 e 14 e Isaías 44, 3. Os discípulos esperaram-no e o buscaram-no em oração, e conforme Isaías, os sedentos terão a sua sede saciada. Quem tem sede, vem a mim e beba, disse o Senhor Jesus, e Isaías também já falava a respeito, tá bom? Então, nas nossas considerações finais, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus teve o seu início e crescimento marcado pela obra do batismo no Espírito Santo. No Espírito Santo. Visto isso, é necessário que reconheçamos essa doutrina e a declaremos como fé. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Então, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela tem como sua regra de fé e prática e norma de conduta a fé no batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que há o batismo no Espírito Santo, prefigurado já como figura no Antigo Testamento, já apontando para o Novo Testamento, o qual foi confirmado por João Batista. Jesus testificou que é promessa do Pai, e ele ordenou que devemos ficar, o que deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem
revestidos de poder para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, tá bom? Então, quando você sair daqui, você vai sair daqui hoje já entendendo que, se alguém perguntar para você, o que é o batismo com o Espírito Santo? É a nossa regra de fé e prática e norma de conduta. Já havia sido prefigurado no Antigo Testamento. Jesus, João Batista testificou no Novo Testamento. Os discípulos receberam. Paulo confirmou que a evidência é o falar em línguas estranhas. E eu estou aqui, sou batizado com o Espírito Santo. Estou testificando do poder de Deus. E Jesus Cristo está voltando, tá bom? E Ele quer salvar você e quer convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Aquela máxima, né, cristã pentecostal: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Amém? Deus em Cristo abençoe a todos. Finalizamos por aqui. Muito obrigado, evangelista Alexandre Munhoz, né, pastor desta congregação, presbítero Fábio, irmã Taline, toda a equipe aí que está na direção desse lindo trabalho. Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. E assim, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu acredito que com uma aula dessa dá para a gente, né, estar aí sempre nutrindo essa questão. Quando Paulo ele declara ali, e aqui tem um comentário em uma Bíblia que diz: experiências na adoração. Não despreze nem as experiências espirituais propostas pela Bíblia, nem antes receba como parte da vida cristã. Ainda que essa experiência, como falar em línguas estranhas, não seja a coisa mais importante da vida e da adoração cristãs, também precisamos nos engajar nessa atividade. Tem muitas pessoas que tendem mais para o lado intelectual, né, da letra, da intelectualidade de pesquisar, de ouvir uma aula exposta bíblica como essa, e despreza essa área espiritual, né, do falar em línguas, né? Hoje eu estava vindo do trabalho, aí eu sempre coloco um louvorzão para escutar, né, de vez em quando, a gente vem, aí do nada assim a gente ouve um louvor e dá aquela rajada assim, né? Fala, o que é isso, será? E aí eu continuei falando em língua estranha ali no carro sozinho, né? Não tinha ninguém ali, e aí eu não entendi nada daquilo, mas a gente é pentecostal e não podemos desprezar essa área. Tem muitas pessoas que ficam muito para um lado, outras para o outro também, mas nós devemos a ambas, porque é proposta da palavra de Deus. A nossa mente, ela não para de trabalhar, e o pastor, ele vai pensando em muita coisa, né? Eu já comentei com a Taline, com o presbítero Fábio Júnior, para na finalização, se Jesus não voltar, que a gente acredita nisso, e a gente perseverar até lá, a gente fazer uma boa finalização, né? Eu até anotei aqui na minha revista que nós precisamos ser intensos naquilo que fazemos para o Senhor. Como esse curso é uma vez só, e se Jesus nos der a oportunidade, talvez a gente reproduza um dia, é uma vez só, a gente vai fazer uma excelente ou melhor para finalizar. Vamos fazer, né, um cerimonial, um culto de ação de graça, para não prejudicar os irmãos que se congregam em outra congregação e ter problema, né, com outros pastores, dizendo, poxa, além do curso estar sendo aplicado lá, ainda vai tirar um dia de culto aqui e vai, né, dar uma defasagem. A gente, depois que finalizar aqui com o pastor Maxwell, o nosso projeto é que na próxima semana, na segunda-feira também, a gente ornamente a igreja com tudo aquilo que tem direito. A gente tem muita coisa já aqui, não vai ficar um negócio assim, né, para investimento de recurso. A gente ornamenta, coloca um painel bem bacana dessa finalização do curso de Cremos. Vamos acionar aí as ornamentadoras da igreja e vamos finalizar com um delicioso coffee break, reforçado, bonito, abençoado. É o desejo do meu coração trazer um pastor que foi o meu primeiro pastor, que eu me converti ali em Vilhena, pastor José Chesma. Hoje ele é o presidente ali da cidade de Cerejeiras, e dá um tema livre para ele, dá pelo menos 1 hora para ele dar uma palestra abençoada. Ele é de ensino para finalização desse curso. Vamos orando para ver se dá certo, e a gente quer finalizar também propondo que os irmãos venham
eu acredito que a forma mais coerente de a gente propor é branco e preto, uniformizados. Quase que não sai, meu Deus. Tá bom? A gente tirar uma foto legal, fazer um cerimonial, entregar certificado. Hoje nós temos condições de fazer um certificado bacana, tem muitas pessoas que trabalham com arte. A gente vai bolar um negócio organizado e tudo isso para ser um pouco mais intensos naquilo que fazemos para o Senhor. Amém, irmãos? O curso está sendo bênção para você? Coloca de pé em nome de Jesus. Vamos orar? Então, um incentivando o outro, porque ainda tem pela frente 13 aulas, né? 12 aulas, já foi a quarta, né? Irmãos, nós temos alguns livros ainda, pedimos 50 do nosso Cremos Assembleiano ali, você que deseja adquirir, nós estamos vendendo eles por R$30. Nós pagamos cerca de, com frete, 27 e uns quebrado. Todo o recurso, tanto das inscrições quanto do livro, a gente vai ver se usa esse recurso para a gente fazer esse coffee break reforçado. E lembrando também, você que Deus tocar no teu coração, Deus te deu um pouquinho mais de recurso e quiser investir em algo interessante, importante, né? Invista, procura a Taline, vou investir tantos para a finalização do curso. Vou investir 100, 200, 300, para a gente fazer um negócio bonito e arrumado, tudo para a glória de Deus. Vamos orar então? Luiz Antônio, esse aí é parceiro, né? Todo dia eu vejo essa cara gorda dele lá no serviço, de segunda a quinta, Deus me livre. E ele já estragou meu microfone que eu uso aqui. Essa cabeçona dele não deu certo não. Eu vou colocar aqui lá, não vai servir mais não. Já era. Depois eu vou colocar na conta dele, vou colocar como vale lá, né? Mas é uma benção, Luiz Antônio, eu conheço ele desde 2017, ali em Chupinguaia. Era meu parceiro de oração ali, quando eu trabalhava como professor, né? Um dia eu tirei uma semana para orar das 10 à meia-noite. Ele falou, não, esse aí está com conversa, ele não ora muito assim não. Pois é. Eu falei, vai para cima, rapaz. Aí nós estávamos orando lá, das 10 à meia-noite, ele me viu orar uns 2 dias lá sozinho, né? Chupinguaiense não gostava muito de orar, não. Aí eu fiz aquela campanha das 10 à meia-noite, acho que depois do 5º dia ele me acompanhou lá. Foi uns 2 dias só orar comigo lá, mas depois ele pegou o ritmo também. Falou, rapaz, o homem ora mesmo, né? Mas é assim, irmãos, aí nós temos experiências com Deus, porque nós nos dedicamos àquilo que a Bíblia declara, tá bom? Levante a mão assim, Pai, diante da Tua presença, queremos Te agradecer, Te louvar, honrar o Teu nome, Pai, por cada vida, Senhor, que pôde chegar até aqui, cada professor, Senhor, que aqui está aprendendo com os demais companheiros, e peço, Senhor, uma bênção especial sobre cada um, Senhor, que irá levantar amanhã, pela manhã, para fazer as suas atividades, seja no lar, as Tuas filhas, Pai, seja, Senhor, no trabalho, os Teus filhos e filhas, que o Senhor venha recompensar, dando saúde, graça, renovo, não só para o corpo, Senhor, espiritual, porque recebemos alimento da Tua palavra, com vários textos expostos, Senhor, e expressando a Tua vontade de promessas para a Tua igreja, mas também que esta palavra venha produzir renovo físico, cura, Senhor, no corpo físico, restauração do vigor, que esta noite seja uma noite como nunca, Pai, ele possa descansar, que ela possa repousar, que a mente descanse, Senhor, confiando nas Tuas promessas, que a cada dia nós possamos nos aproximar mais daquilo que a Tua palavra declara sobre as nossas vidas, Pai, e eu Te peço, Senhor, aqueles que, Senhor, não são batizados com o Espírito Santo, Senhor, que esta madrugada, que durante a noite, eu não sei, que durante as suas atividades, o Senhor venha revestir de poder para uma obra específica, Pai, porque a obra do Senhor necessita de obreiros, Pai, cheios da Tua graça, revestidos do Teu poder, Pai bendito e santo, despede cada um aos seus lares em paz, a essa nossa oração, em nome para a glória de Jesus. Quantos confirmam dizendo? 3, 2, 1. Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Todos confirmam dizendo...